O jantar que desmoronou. O restaurante era daquele tipo que fingia intimidade com velas tremeluzentes e talheres de prata polidos demais. Eu tinha escolhido a mesa no canto, perto da janela, porque ele sempre dizia que odiava ficar no meio do salão, exposto como um peixe em aquário. Mas naquela noite, enquanto o garçom servia o vinho que ele mesmo tinha encomendado, um tinto caro demais para o nosso orçamento, percebi que a posição estratégica não tinha sido por acaso. Era para ela. A ela em questão sentou-se 2 mesas à frente sozinha, com um vestido que parecia costurado nas medidas exatas do corpo que meu marido tanto elogiava nos últimos meses. Mulheres com curvas sabem como usar um tecido, ele tinha dito certa vez, enquanto eu, de pijama largo e cabelos presos, passava creme nas estrias que a gravidez me deixará. Na época, e achando que era só mais uma daquelas observações sem filtro que ele fazia quando bebia. Mas ali com o garfo pairando sobre o filé mal passado que ele insistira em pedir, porque você sabe que eu gosto assim, tudo fez sentido. Você está linda hoje, ele disse, mas seus olhos escorregaram para trás, na direção dela, como se a frase fosse um recado jogado ao vento. Sorri, mastigando devagar. O tempero do prato estava bom, mas a textura era estranha, como se a carne tivesse sido amaciada à força. Obrigada. Também acho que você está diferente. Ele engoliu em seco. O copo de vinho parou a meio caminho da boca. Diferente como? Mais ousado. Pousei o garfo e limpei os cantos dos lábios com o guardanapo, devagar, como se estivéssemos em uma peça de teatro e eu precisasse dar tempo para a plateia acompanhar. Antigamente você só olhava assim para mim quando queria algo. Agora faz questão que ela note. O ar ficou denso. Ele tentou rir, mas saiu um som rouco, quase um engasgo. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Inclinei-me para frente, baixando a voz como se fosse um segredo entre cúmplices. Você acha que eu não percebi como seus dedos tremem quando ela entra na sala? Ou como você sempre checa o celular quando está perto dela? Como se esperasse uma mensagem que nunca chega? Seus dedos branquearam em torno do talher. A máscara de confiança desabou tão rápido que deu até pena. Por um segundo, ele foi só um homem apanhado, sem as frases ensaiadas, sem o charme barato que devia usar para justificar as saídas até tarde. Você está inventando coisas. Estou? Peguei meu celular e deslizei o dedo pela tela até encontrar a foto que tinha tirado no dia anterior, quando ele saiu para uma reunião. O reflexo no vidro do carro estacionado na frente do prédio dela era nítido. Ele ajustando a gravata e ela sorrindo da janela do 3º andar. Engraçado. A câmera não inventa. Ele não olhou. Não precisou. O suor na testa, o modo como a respiração ficou ofegante, tudo confirmou. Por um instante pensei que fosse desmoronar ali mesmo, entre os pratos de porcelana e os copos de cristal. Mas então, como se tivesse ensaiado, ele se recompôs. Ou tentou. Foi um erro. Um erro? Repeti, saboreando a palavra. Não, querido. Erro é esquecer de comprar leite. Erro é rasgar a calça nova. Isso aqui? Apontei discretamente para ela, que agora olhava para nós com uma expressão entre curiosidade e pânico. Isso é uma escolha. E você fez ela todos os dias por meses. Ele abriu a boca, fechou. Não havia desculpas que servissem nem mentiras que colassem. A verdade era um peso tão grande que até o ar parecia ter sido sugado da sala. Eu posso consertar? Murmurou finalmente. Não. Peguei a bolsa, calma, enquanto o garçom se aproximava com a sobremesa que não iríamos comer. Mas ela pode. Se quiser. E saí deixando-o ali com a conta, a vergonha, e a certeza de que pela primeira vez em muito tempo eu tinha a última palavra. A porta do restaurante fechou-se atrás de mim com um clique surdo, abafado pelo burburinho da rua. O ar noturno, úmido e carregado do cheiro de gasolina e jasmim, colou-se à minha pele como uma segunda camada. Não olhei para trás. Não era necessário. Sabia que ele ainda estava lá, imóvel, com os dedos tremendo ao redor do copo de vinho pela metade, enquanto ela se perguntava se deveria ficar ou correr, se deveria rir ou chorar, se deveria, enfim, assumir o lugar que ele havia deixado vago. Caminhei até o ponto de táxi sem pressa, os saltos batendo no asfalto irregular com uma precisão quase militar. O motorista, um homem de rosto cansado e rádio sintonizada em uma estação de samba antigo, nem sequer perguntou para onde. Já sabia. Sempre sabia. Rua das Magnólias 42, confirmei mesmo assim, mais por hábito do que por necessidade. Ele assentiu, e o carro arrancou antes que eu terminasse de fechar a porta. Passei os dedos pela bolsa, sentindo o peso do celular no fundo, mudo há semanas. Não havia mensagens não lidas, nenhuma chamada perdida, nenhum sinal de que o mundo havia notado minha ausência.
Ou minha volta. Pela janela, a cidade desfilava em luzes borradas, faróis, letreiros de neon, vitrines que refletiam o vazio. Pensei na expressão dela, na maneira como seus olhos haviam saltado entre mim e ele, como se estivesse tentando decifrar um código que nunca lhe fora ensinado. Eles sempre acham que são os primeiros, pensei. Sempre acham que são especiais. O táxi parou diante do prédio e paguei em notas exatas, sem esperar troco. O porteiro, um homem baixo com bigodes grisalhos, ergueu a cabeça quando me aproximou. Boa noite, Dona Clara, disse com um tom que não era nem pergunta nem cumprimento, mas algo entre os dois. Boa noite, seu Antunes. O elevador subiu em silêncio, com um rangido familiar no terceiro andar. Quando a porta se abriu, o cheiro de cera e madeira antiga me recebeu como um abraço. Chave na fechadura, luz acesa, bolsa sobre a mesa de mármore da entrada. Tudo no lugar, tudo como sempre. Só então permiti que a máscara caísse. Desabei no sofá, os dedos afundando no veludo desgastado, e soltei um riso seco, quase um engasgo. Não era triunfo. Não era alívio. Era algo mais próximo do espanto, como se, depois de tanto tempo mergulhada naquilo, eu finalmente tivesse emergido e descobrisse que o mundo continuava girando, indiferente. O telefone sobre a mesinha de centro piscou. Um número desconhecido. Deixe tocando. Na cozinha, abri a geladeira e peguei a garrafa de vinho que havia sido aberta 3 noites antes, quando ainda acreditava que a conversa no restaurante seria diferente. Que ele seria diferente. Servi um copo, bebi metade de uma vez, sentindo o líquido queimar a garganta. Do bolso da bolsa tirei o envelope que havia guardado ali naquela mesma manhã, antes de sair. O papel era grosso, creme, com meu nome escrito à tinta em uma caligrafia que não era a minha. Dentro, apenas um cartão de visitas branco, sem logotipos, apenas um número de telefone, e no verso, uma frase escrita à mão. Quando estiver pronta. Sorri novamente, desta vez sem amargura. Guardou o cartão de volta no envelope, e o envelope na gaveta da escrivaninha, entre as contas pagas e os convites que nunca respondi. Tomou o resto do vinho, apagou as luzes e foi para o quarto. Amanhã seria outro dia. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha a menor ideia do que faria com ele. Amanhã chegou com uma luz cinzenta filtrando pelas cortinas entreabertas. Não havia sonhos para lembrar, apenas o peso de um silêncio que, pela primeira vez, não parecia opressivo. Levantei-me sem pressa, os pés descalços afundando no tapete felpudo enquanto me dirigia à cozinha. A chaleira chiava no fogão, o vapor subindo em espirais preguiçosas. Preparei o café como sempre, 2 colheres de pó, água quente até a metade da xícara, um fio de leite. Desta vez não me senti obrigada a seguir nenhum ritual além desse. Não havia reuniões marcadas, nem mensagens urgentes no celular, nem a sombra de um compromisso pairando sobre a cabeça. Enquanto o café esfriava, abri a janela. O ar cheirava a terra molhada, uma chuva fina tinha caído durante a noite, deixando as folhas das árvores escuras e brilhantes. Na calçada, um homem passava devagar, arrastando os pés, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco surrado. Observei-o até que dobrou a esquina, e só então percebi que estava segurando a xícara com força demais, os dedos brancos de tensão. Deixei o café intocado sobre a pia e voltei ao quarto. A gaveta da escrivaninha rangeu quando a abri, e lá estava o envelope, intocado entre as contas e os convites amarelados. Tirou o cartão, virou-o entre os dedos. O número de telefone continuava o mesmo, a tinta da frase no verso. Quando estiver pronta, não tinha desbotado. Não havia pressa, não havia prazo. Mas algo dentro de mim, uma corda que há muito estava frouxa, de repente se esticou. Vesti um casaco, calcei as botas sem amarrar os cadarços, e saí. A rua estava vazia, exceto por um gato preto que observava do alto de um muro, os olhos amarelos fixos em mim como se soubesse para onde eu ia. Andei sem rumo por alguns quarteirões, até que me vi diante de uma cabina telefônica, uma relíquia de metal azul desbotado, quase engolida pelo musgo que crescia nas frestas do concreto. Não lembrava a última vez que tinha visto uma, ou usado uma. O telefone tilintou quando tirei do gancho. O tom de discar soou alto, mecânico, como um eco de outra época. Digitei os números do cartão com dedos que tremiam levemente, não de medo, mas de algo parecido com expectativa. 1, 2 chamadas. Então um clique. Alô? A voz do outro lado era masculina, grave, com um sotaque que não consegui identificar. Não era uma pergunta, nem um cumprimento. Apenas uma confirmação de que alguém estava lá. Eu, acho que estou pronta, falei, e minha própria voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Houve uma pausa. Não um silêncio constrangedor, mas um espaço,
como se a pessoa do outro lado estivesse ajustando algo em sua mente antes de responder. Então venha, disse ele. Rua das Magnólias 47. Terceiro andar. A porta está aberta. A linha caiu antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Fiquei com o fone colado à orelha por mais alguns segundos, ouvindo o zumbido vazio, até que o substituí no gancho. A rua continuava deserta, o gato tinha desaparecido. Rua das Magnólias. Não era longe. Podia ir a pé. E assim o fiz. Os prédios naquela parte da cidade eram antigos, de fachadas descascadas e sacadas de ferro forjado enferrujado. O número 47 não tinha placa nem campainha. A porta de madeira escura com a pintura lascada pelo tempo estava entreaberta como prometido. Empurrei-a com a ponta do dedo, e ela rangeu nos gonzos, revelando um corredor estreito, mal iluminado por uma lâmpada pendurada no teto. O cheiro era de cera de velas e papel velho. Subi as escadas devagar, os degraus gemendo sob meu peso. No terceiro andar, apenas uma porta, de um marrom tão escuro que quase se confundia com a sombra. Não havia maçaneta, apenas uma fechadura antiga, do tipo que se abre com chaves grandes e dentadas. Experimentei girar o trinco, e a porta cedeu sem resistência. Dentro, o espaço era amplo, quase vazio. As paredes cobertas por estantes que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros, pastas e caixas de madeira etiquetadas com letras desbotadas. No centro, uma mesa longa de madeira escura com uma única cadeira atrás dela. Sobre a mesa, um candelabro de prata com 3 velas acesas, a cera derretendo em filetes irregulares sobre o tampo. E sentado na cadeira, um homem. Ele não se levantou quando entrei. Vestia um terno cinza, impecável apesar da poeira que parecia pairar sobre tudo ali. O rosto era magro, os olhos castanhos e profundos, como se guardassem mais do que apenas a luz das velas. Não sorriu, não estendeu a mão. Apenas indicou a cadeira do outro lado da mesa com um gesto lento. Sente-se, disse. Você chegou na hora certa. Não perguntei que hora era essa. Não perguntei nada. Sentei-me e esperei. Do lado de fora, o vento começou a uivar entre os prédios como se o mundo lá fora tivesse se tornado, de repente, muito distante.